Você conhece os famosos guerreiros vikings Berserkers? E você sabe o que seria responsável por esse estado de Berserker que esses guerreiros tinham durante as suas batalhas? Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender qual que seria essa provável origem dessa fúria mortal desses famosos guerreiros vikings. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos a esse canal que nós exploramos várias curiosidades da biologia. Nós já falamos aqui nesse vídeo sobre outras plantas, que têm poderes e propriedades alucinógenas, relacionando como que elas interferiram, na história humana ou em comportamentos culturais. Já falamos de zumbis, entre vários outros temas que vocês podem conferir aqui nesse canal. Por isso, se inscrevam aqui também para vocês receberem cada vez mais conteúdos como esse, caso você não seja inscrito. E não deixe de ativar os sininhos para receber todas as notificações. Junto com as famosas bruxas, existia um outro grupo amplamente conhecido na Europa, que costumava ter feito uso de substâncias psicoativas, que seriam os berserkers nórdicos. Eles eram conhecidos pela sua velocidade. Esses guerreiros eles entravam em uma espécie de transe que os ajudava em batalha. Exatamente quem eram os berserkers em si já é uma questão controversa. Originalmente, pensa-se que o termo berserker surgiu em referência a um herói específico na mitologia nórdica que lutou sem armadura, deixando assim berserker, ou seja, pele nua. Durante o período saga, que vai de 870 a 1030 da era cristã, na Islândia e também na Escandinávia, surgiu um grupo de guerreiros conhecidos pelo mesmo nome, de berserker, antes do seu súbito desaparecimento por volta do século XII da era cristã. As referências diretas reais, no entanto, aos berserkers, muitas vezes não são claras. Até mesmo o significado da palavra berserker pode significar tanto pele de urso ou pele nua. Esse pele nua se refere, a esses guerreiros que vestem peles de urso ou de animais nas suas batalhas. O que se pode dizer com certeza sobre os berserkers é que eles eram guerreiros de elite, conhecidos pela sua imprudência em batalha e por terem lutado sem armadura. Dizia-se que os berserkers não eram apenas guerreiros comuns, mas eles também lutavam em um estado específico de transe, o que provavelmente foi útil para dissociá-los das atrocidades que eles viam e faziam nos campos de batalha, Este estado de transe tem sido alegadamente envolvido em uma raiva muito grande, em uma força aumentada e uma sensação entorpecida de dor, O indivíduo diminui essa sensação de dor. Diminuição também nos seus níveis de humanidade e na sua capacidade de raciocínio, na sua razão. Eles exibiriam comportamentos semelhantes ao de animais selvagens, inclusive uivando e mordendo seus escudos. Eles também tremiam, rangiam os seus dentes, tinham um frio grande no corpo e uma invulnerabilidade ao ferro, às espadas, bem como também ao fogo. Essas são as descrições dos berserkers. Além disso, dizia-se que os berserkers atacavam os inimigos sem fazer nenhuma distinção. Eles acabavam atacando tanto amigos quanto inimigos no campo de batalha. E durante o processo de luta, eles jogavam fora as suas armaduras. Quando o efeito do estado de berserker passava, cerca de um dia depois de ter sido ingerido nessa bebida, os berserkers acabariam experimentando vários dias de fraqueza e de uma capacidade mental meio confusa. A substância geralmente envolvida ou que seria a explicação para esse transe, seria o famoso cogumelo psicoativo Amanita muscaria. Essas noções de transe berserker sendo causadas pela Amanita muscaria remontam pelo menos aos anos de 1700, quando a teoria foi registrada pelo famoso escritor Audubon em 1784. Mas outras explicações também foram dadas. Nós até falamos de uma lá no nosso vídeo sobre o envenenamento do veneno dos zumbis.
Se vocês ainda não conferiram, pode ir lá conferir que esse vídeo ficou muito legal. Outras explicações foram o ergotismo. O ergotismo ele é também conhecido como envenenamento de ergot. É uma intoxicação causada pela ingestão de produtos contaminados pelo esporão do centeio, que é um tipo de fungo, que é muito comum em cereais e nos centeios, obviamente, né? Também ao consumo de álcool, a possíveis doenças mentais e muitas outras teorias, né, que explicam os berserkers. Mas a Amanita muscaria acaba sendo a mais amplamente aceita. A Amanita muscaria ela é um cogumelo de até 20 centímetros de altura e possui propriedades psicoativas e alucinógenas em humanos. O seu principal componente psicoativo são o muscimol e o ácido ibotênico, sendo o muscimol a principal causa dessa psicoatividade da Amanita muscaria, que age especialmente no sistema nervoso periférico. A Amanita muscaria ela é conhecida por ser usada por uma variedade de tribos no extremo nordeste e extremo oeste da Sibéria, nos seus rituais religiosos. Uma experiência típica entre as tribos siberianas envolve um estado de embriaguez por um extrato de amanita, que está associado a alucinações auditivas, né? Eles ouvem muitas coisas, e mudanças na cor da visão de quem bebe, né? O indivíduo passa a ver o mundo com outras cores. Até disse que as renas seguem os xamãs para comer a neve na qual eles urinavam. Os efeitos da ingestão da Amanita muscaria incluem náusea, vômito, diarreia, hipertemia, sudorese muito intensa, vermelhidão da face, salivação excessiva, tontura, contração ou tremores, pupilas dilatadas, um tônus muscular maior, alucinações, delírios, convulsões, sono e coma. E dependendo do caso, embora raro, pode haver morte. Embora possa ocorrer casos de agressividade hiperativa quando a pessoa consome a Amanita muscaria, isso são sintomas muito raros e não são vistos como uma causa comum de envenenamento por Amanita muscaria. As alucinações elas podem ocorrer até 1h30 após o consumo desse líquido acontecer, do extrato da Amanita. Enquanto que os sintomas gastrointestinais pela intoxicação da Amanita surgem muito mais rápido. As náuseas, os vômitos e a diarreia começam com cerca de 15 minutos após a pessoa ingerir a Amanita. Mas a Amanita ela não corresponde totalmente a isso que as características que eram relatadas aos berserkers. Uma outra planta, que é uma solanácea, que nós já vimos ela lá no nosso vídeo sobre o unguento, que contém a iocianina e a atropina, além da escopolamina, que também é outra substância presente lá na datura que nós vimos no veneno do zumbi, parece uma explicação mais provável para os berserkers do que a Amanita. Como nós vimos, muitas plantas têm essas substâncias, né, presentes nos seus tecidos. Mas, se nós levarmos em conta a ocorrência de onde essas plantas nascem, crescem, né, e se distribuem, e também, especialmente, né, na época que os berserkers existiram, uma dessas plantas, que são uma solanácea, destaca-se, que nós falamos dela já, que é a Hyoscyamus niger, que é o famoso meimendrum. O meimendrum é uma causa muito mais plausível para esse estado de berserker do que o cogumelo Amanita muscaria, com base nas evidências que se dispõem atualmente. Nós já vimos que o meimendrum possui alcaloides, né, aquelas substâncias que a planta possui para se proteger, e que o principal alcaloide do meimendrum é a atropina, que possui uma poderosa ação psicotrópica, agindo diretamente no sistema nervoso central da pessoa. Mas a escopolamina é muito mais forte do que a atropina, e ela tem um aumento de até 8 vezes do sistema nervoso central, da atividade do sistema nervoso central, quando comparada à atropina. Como mencionados anteriormente, esses alcaloides eles são delirantes, conhecidos por produzirem alucinações complexas e muito convincentes. Como nós vimos no Unguento das Bruxas, as pessoas realmente acreditavam que estavam vivendo aquilo.
isolado pela primeira vez em 1800, a escopolamina foi encontrada em todas as partes do meimendro. Isso explica o seu extenso uso histórico na Europa desde a Grécia Antiga, como um narcótico, um anestésico, um analgésico, como uma cura para a insônia, no tratamento de doenças respiratórias, na famosa esponja soporífera, que nós vimos no nosso vídeo lá sobre a mandrágora, e muito mais. O meimendrum também foi amplamente utilizado na Europa como meio de fortificar a cerveja e para fazer outras bebidas psicoativas. Foi usado com tanta frequência, para fortificar a cerveja que uma lei foi aprovada em 1507, lá no que é hoje a Alemanha, para proibir o uso de meimendro na fabricação de cervejas. O uso repetido do consumo de meimendro era conhecido por causar insanidade. Mas o uso do meimendro nas bebidas não diminuiu mesmo com a proibição e sabendo dessa possibilidade de causar insanidade. Porque provavelmente eles apresentavam uma forma de um intoxicante disponível mesmo para as pessoas mais pobres, que não podiam pagar por outros tipos de prazeres mais caros. Na verdade, doses repetidas de escopolamina de mais de 3 mg por dia mostraram causar mudanças comportamentais e mentais duradouras naquele indivíduo. Além disso, os sintomas dos guerreiros berserkers nórdicos se alinham um pouco com aqueles atribuídos aos lobisomens: uso de peles de animais, fúria e comportamento irregular, não sabendo reconhecer as pessoas, que por sua vez todos esses comportamentos se alinham aos sintomas causados pelos alcaloides de tropano anticolinérgicos, que alguns acreditam ser a causa do fenômeno do lobisomem. Esses alcaloides causam uma série de efeitos, como a diminuição da salivação e, portanto, uma boca seca, dilatação das pupilas, então isso causa uma visão turva, diminuição da sudorese e um consequente ressecamento da pele, bradicardia ou taquicardia, dependendo da dosagem, Às vezes você pode diminuir a sua frequência cardíaca ou aumentar, ataxia, que é a perda da coordenação motora, hipertemia, rubor da pele, dor de cabeça, sonolência, inquietação, diminuição da capacidade de prestar atenção nas coisas, perda de uma fala coerente, alucinações, distúrbios de memória e, eventualmente, coma e morte. Embora originalmente ela seja uma planta de origem mediterrânea, o meimendro foi provavelmente introduzido na Escandinávia já na Idade do Ferro Romano. Embora a Amanita muscaria seja invasiva em muitas regiões onde ele foi introduzido, a análise das rotas comerciais na Sibéria mostrou que não era onipresente na época em que os berserkers existiam, A Amanita muscaria provavelmente teria sido muito mais difícil de se encontrar na época dos berserkers do que o meimendrum, uma vez que a amanita, como um cogumelo, ele precisa crescer em florestas, onde o micélio do fungo, se você não sabe o que é micélio, eu vou deixar linkado alguns vídeos aqui que nós já falamos sobre as redes micorrízicas e como é que as árvores se comunicam. Eles criam como nós vimos nos nossos vídeos sobre os fungos e as árvores, eles criam aquela rede de comunicação, Então o fungo depende das árvores e as árvores dos fungos. Já o meimendro, ele cresce como uma erva daninha, bem traquina, E ele é conhecido por ter se espalhado por várias áreas habitadas da Escandinávia durante o período dos berserkers. Foi encontrado, inclusive, com essas sacerdotisas, sementes de meimendro, junto com elas nos seus túmulos. Talvez o maior problema envolvido em desvendar esse mistério histórico de qual a possível substância a levar os guerreiros a esse estado de berserker seja o grau de similaridade visto entre as intoxicações pelos compostos ativos do meimendro, o Rhosiamus niger, e aqueles da Amanita muscaria. Os efeitos entre esses dois tipos de organismos são tão semelhantes quando consumidos por humanos que os cientistas passaram muito tempo procurando alcaloides tropano na Amanita muscaria, que ela não tem. Porque já era esperado que, pelo tipo de reação que ela dá quando
quando uma pessoa fica intoxicada, que ela talvez tivesse realmente alcaloides, mas ela não tem. Apesar das semelhanças dos sintomas dos dois, as substâncias têm efeitos químicos opostos. A atropina, por exemplo, ela é um antídoto para o envenenamento por muscarina, que é a substância do fungo, né, da amanita. Conforme discutido anteriormente, ambas as substâncias podem causar aumentos na força, nível alterados de consciência, comportamento selvagem delirante, contrações ou vermelhidão do rosto, todos sintomas associados a berserkers. Além desses sintomas anteriores, os alcaloides da Ricinaceamus niger também têm efeitos analgésicos invisíveis nos compostos da amanita, como é o caso da raiva, que é tipicamente descrita para intoxicações por alcaloides presentes no meio-membro, mas que não é descrito por uma intoxicação pelo fungo, né, pela Amanita muscaria. E ainda mais atraente para explicar a questão dos berserkers é a duração dos efeitos das intoxicações. Embora tenha sido relatado que o estado de berserk envolve vários dias de efeitos colaterais depois que esse barato, né, diminui, essa não é uma característica comum em intoxicações com a Amanita muscaria, visto que ela não deixa a pessoa com efeitos colaterais por vários dias. Já alcaloide de tropano do meimendro e dos seus parentes próximos, que nós já falamos deles aqui no canal, são conhecidos por terem efeitos durando muitos dias. E esses sintomas incluem dor de cabeça e pupilas dilatadas, que resultam, né, numa visão mais turva, durante semanas em alguns casos. O efeito da raiva do meimendro é conhecido há muito tempo na Croácia, onde o verbo buniti, não sei se estou falando certo, estou lendo literalmente, que significa lutar ou protestar, foi derivado do nome local para o meimendro, que localmente é chamado de bunica. Existe um ditado na Croácia que diz para a pessoa quando ela está com muita raiva, que é como se a pessoa tivesse comido um meimendro, né? O efeito da raiva pode variar desde a agitação à combatividade intensa, essa vontade de lutar. Tudo depende da dose e do estado de espírito do indivíduo. Às vezes ele pode ter uma raiva muito intensa e querer lutar, e às vezes nem tanto. Como esse é talvez o componente mais importante para o estado de berserker, esse sintoma de combatividade, né, de raiva, seja um dos elementos mais importantes para identificar o que poderia causar esse estado. Outro sintoma muito comumente relatado em casos de intoxicação pelos alcaloides de tropano dessas plantas solanáceas envolve a incapacidade do indivíduo intoxicado de reconhecer rostos de pessoas que ele reconhece. Como foi alegado que os berserkers não sabiam distinguir entre amigos e inimigos durante a batalha, parece que tal mecanismo dessas plantas poderia estar em ação. Outro aspecto a se observar é a remoção das roupas. Embora os autores tendam a afirmar que os berserkers jogariam fora suas armaduras na batalha para exibir a sua bravura, é provável que eles poderiam tirar as suas camisas, né? Dependendo da interpretação que a palavra berserker que nós empregamos. E isso é possível ser explicado por uma intoxicação do meimendro. Em muitos casos de intoxicação pelas plantas solanáceas descritas, né, a mandrágora, a beladona, a datura, os indivíduos são conhecidos por remover as suas roupas e serem encontrados andando nus. A ingestão de alcaloides de tropano, anticolinérgicos, às vezes está associada a uma queda na pressão arterial, com uma redução significativa da pressão arterial. O indivíduo com uma redução grande da sua pressão arterial acabaria sangrando menos, ou né, acabaria sangrando menos rápido, né, quando cortado. E isso talvez seja a base para a noção de que as espadas não fossem capazes de ferir os berserkers. Talvez a sua quantidade surpreendentemente pequena de perda de sangue teria efeito nos seus inimigos a se referirem a eles como imunes à lâmina. E esse detalhe acabou sendo perdido com o tempo, embora algumas pessoas possam criticar isso dizendo que com uma pressão arterial muito baixa eles nem conseguiriam lutar. Na verdade, as propriedades anti-hemorrágicas do meimendro são bem conhecidas desde o final da época dos berserkers.
Inclusive, eles foram incluídos no cânon de medicina de Avicena. Embora isso ocorresse longe do alcance geográfico dos Berserkers, é perfeitamente possível que eles também estivessem cientes dessa propriedade da planta e, portanto, consumissem o meimendro por esse motivo, para reduzir a perda de sangue, visto que em batalha se perde-se muito sangue. Da mesma forma, a suposta imunidade ao fogo, que é descrita para os Berserkers, pode estar se referindo aos efeitos de amortecimento de dor, que é um resultado dos alcaloides anticolinérgicos do meimendro. Se vocês lembrarem, caso vocês não tenham visto nos nossos vídeos da mandrágora, os anticolinérgicos eles são neurotransmissores e eles agem na percepção de estímulos dos nossos membros, dos nossos músculos. Então, o meimendro, né, ele acaba tendo essa propriedade de afetar esses neurotransmissores. Então, nós vamos sentir menos dor. É importante notar que a mandrágora, parente do meimendro, ela tem na sua composição alcaloides muito parecidos. E ela é relatada no mito grego, na qual a feiticeira Medeia usou a mandrágora para tornar Jasão imune ao fogo durante a sua busca pelo Velocino de Ouro. O que pode indicar esse provável conhecimento desde a Grécia Antiga, né, dessa característica da planta. Visto que os mitos têm, no fundo deles, muitas características da biologia, entre outros aspectos. Podemos perceber que a história humana sempre está entrelaçada, né, com as plantas que nos rodeiam, especialmente para fins religiosos, místicos e até militares. É sempre interessante termos um outro olhar sobre os eventos que nós já conhecemos na história tradicional. Mas a biologia ela pode trazer novas contribuições que podem enriquecer muito esse olhar. E aqui no nosso canal nós vamos sempre trazer esse olhar biológico sobre alguns eventos da história humana, como nós já exploramos aqui em alguns outros casos. Por isso, se você gosta, não esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito ainda, e deixar aqui nos comentários se vocês conhecem, né, algum outro tema que vocês acham que é interessante trazer um olhar da biologia sobre isso, alguma outra curiosidade histórica que talvez tem alguma relação com a biologia, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu posso trazer e fazer um novo vídeo aqui no canal. E não esqueça de compartilhar também esse vídeo com as pessoas que gostam dos Vikings, para que a gente chegue em muitas pessoas e eu traga sempre mais conteúdos para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Até mais!